Muito bem, estamos aí iniciando as nossas dicas para falar diante da igreja no mês de agosto. Tá? Meu nome é Henrique, estou aqui com a Eliana, minha esposa, e é uma alegria a gente estar junto falando sobre esse assunto, nos preparando para essa série aí que vai acontecer nesse mês de agosto. Tá bom? Essas dicas, elas são um pouquinho uma mistura de coisas que eu já ouvi e já aprendi, falando lá na frente sobre Santa Ceia, oferta e etc. Mas também pega algumas coisas que eu aprendi num curso de oratória que eu fiz com nosso querido irmão Luiz Carlos, Lucas Filho, e, enfim, coisas que a gente vai aprendendo, conversando aí com os irmãos. No entanto, sempre tem algumas coisinhas a mais, né? Então, até por esse motivo que o Oséias está aqui também, além de ouvir, e ele também acredita que ele está aberto a trazer algum complemento, alguma contribuição diante da experiência que ele tem orientando aí os irmãos há bastante tempo nesse sentido. Então, muito obrigado aí pela sua presença, Oséias, e por todo o seu apoio aí na organização dos nossos cultos, junto com o Romulo, equipe de mídia, etc. Vamos lá, então. Vou fazer uma apresentação e ela vai orientando aí os pontos que eu quero trazer para nós. Muito bem, vamos lá. Essas são as dicas aí, como eu já introduzi. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vocês que vão falar lá na frente, vão direto ao ponto. Ou seja, vocês falem apenas a mensagem que vocês têm para trazer. É bem simples assim. Tudo bem. Então, vá direto ao ponto. Né? Não fique enrolando na hora de falar no culto. Né? Não fica falando que você está nervoso, que é a primeira vez que você está compartilhando, né? Quando você estiver no culto. Não faça animação de auditório. Tem gente que gosta de repetir bom dia para tentar animar a igreja. Não faça isso. Vá realmente direto ao ponto, a mensagem que você quer trazer. Não ficar fazendo apresentações desnecessárias sobre você, sobre a sua vida. Eu sou fulano, eu faço isso, aconteceu aquilo outro. Não. Assim, não gaste tempo com isso, porque o tempo é precioso na hora que você está ali na frente. Também não fique fazendo agradecimentos, homenagens. Tudo bem, no início de uma pregação até cabe pregador. Muitas vezes ele fala, agradece, mas é bom evitar, porque parece uma enrolação. E muito menos papo furado de futebol, qualquer outro assunto que não colabora com a mensagem. Não seja um Rolando Lero, igual nosso amigo aí que está aparecendo na figura. Sem enrolação. Realmente, quanto mais você for direto ao ponto, melhor vai ser a sua mensagem. Ok? Sem essas enrolações. Outro ponto.
importante. Evite, né? Corte os seus vícios de linguagem. E quando eu falo de vícios de linguagem, eu falo também dos nossos hábitos que a gente tem na hora de nos comunicar. Se você um dia parar para perceber a forma como você fala, como você conversa, preste atenção nas palavrinhas que você costuma utilizar. Por exemplo, o né, entendeu, entendeu, tipo assim, tipo assim. São vícios que a gente usa. A gente usa isso como conectores. Quando a gente quer ligar uma frase na outra, a gente acaba usando esses conectores, porque a gente está com uma ideia vazia ali no meio, então a gente precisa de alguma coisa para preencher. Então, a gente usa muito esses conectores, né? O né, entendeu, o a, o é. A gente usa muito isso. É um exercício legal de oratória a gente evitar esses conectores. Por exemplo, às vezes em uma oração, às vezes a pessoa fala pai, pai, pai várias vezes, ela usa o pai como conector também. Então, são dicas aí para melhorar a forma como a gente se expressa. Naturalmente, é importante evitar gírias, palavras chulas, e também evitar palavras muito difíceis do público compreender. Nós não temos aí, nem todo mundo é doutor para entender palavras muito difíceis. É isso, falar normal, organizadamente e com clareza. E sem vícios. Ok? Vamos lá. Outra dica. Henrique, Oi. posso falar um ponto sobre, já que você me der essa liberdade, sobre esse vício de linguagem? Claro, por favor. Uma coisa que ajuda também é para você não usar o é, né, como eu acabei de usar, você respirar. Então, você está falando, quando você termina uma frase, você respira e aí você fala outra frase. E falar pausadamente, ouvindo o que você está falando. Então, uma coisa que ajuda muito é você treinar em casa no espelho, olhando para o espelho e pronunciando bem as palavras, principalmente as últimas sílabas, porque isso que gera os vícios de linguagem, o fato de nós não pronunciarmos as últimas sílabas das palavras, não ouvimos nossa fala, não prestar atenção no que estamos falando e não falar pausadamente respirando. Então, essas três coisas vão ajudar. Então, depois... Mas não é simples, isso é uma prática mesmo. Mas se você começar a fazer isso, em determinado momento você não vai mais usar, né? Mas a prática no espelho é fundamental. Estou falando aqui, até eu estou usando o né. É interessante isso. Mas é uma coisa que às vezes que eu fui pregar, as poucas vezes eu tentei me policiar em relação a isso. É isso. Obrigado aí, amigo. Muito bom, meu amigo. Obrigado. É isso mesmo. A gente não nasce sabendo, não nasce treinado para essas coisas. Mas sempre tem um começo. Então, esse é o momento de você ter o seu começo, na hora de você se expressar melhor. São dicas de oratória mesmo. E isso muda a sua vida e a forma como as pessoas percebem você também. Tem inúmeras vantagens para a sua vida. Pode escrever. Então, agora é uma boa oportunidade para você praticar isso aí. Então, vamos seguir. Fuja das polêmicas.
Normalmente, a gente, quando vai falar sobre o assunto, principalmente na pregação, sempre vai ter uma oportunidade, ou a gente vai sentir o desejo de falar sobre um assunto polêmico, principalmente nos tempos de hoje, quando a gente tem aí uma polarização política muito forte, uma guerra cultural muito forte. Então, a gente tem essa tendência de lembrar desses assuntos na hora que a gente está preparando o nosso texto, a nossa fala, a nossa pregação. Existe essa tendência. Vou citar um exemplo. Teve uma pregação que eu fiz que eu compartilhei sobre uma conversa que eu tive com uma colega de trabalho. E ela me fez uma pergunta sobre a questão da homossexualidade. E eu respondi, acredito que de uma forma sábia, e foi muito legal, foi uma boa interação que eu tive com essa minha colega do trabalho. Mas quando eu levei esse assunto numa pregação, um irmão me questionou, porque aquilo que eu falei, né, acabou não se encaixando muito bem no trabalho que está sendo feito pelo ministério que cuida desse assunto na nossa igreja, que é o Força na Fraqueza. Então, ele falou que simplesmente não precisava ter citado essa situação. Eu poderia ter feito a pregação sem ter citado esse ponto. Eu poderia simplesmente não ter falado sobre isso e até ganhar mais tempo. E lá no final dessa apresentação vocês vão ver que o tempo ele é muito precioso na hora que você está falando ali na frente. Então, sempre que você puder, fuja das polêmicas, evite mesmo, corte mesmo. Normalmente não faz falta a você abordar os assuntos polêmicos. E aí, também já faço uma sugestão de evitar palavras polêmicas, conceitos polêmicos e etc. É uma boa dica para quando você falar na frente. Também não coloque julgamentos seculares como se fossem bíblicos. Mais uma vez, julgamentos sobre assuntos polêmicos, a sua interpretação sobre uma determinada figura. Fulano é assassino, vamos dizer assim. Ciclano é daquele jeito. Ou aquela época da história, as pessoas eram... Aí você usa uma palavra que julga, mas que é mais um conceito secular, digamos assim, do que algo que não é bíblico, não é alguma coisa que a Bíblia está falando. É a sua interpretação, é o seu conhecimento da história, e pode estar até certo, mas é bom evitar. Ok? Então, também cuidado com as interpretações polêmicas da Bíblia que você traz. Por exemplo, nesse último culto, eu falei do podcast do Daniel Gesine e trouxe alguns comentários sobre o quiasmo, etc. Mas nesse podcast, ele tinha trazido também uma interpretação bastante polêmica. E aí eu falei, olha, esse ponto aqui está meio polêmico. Não vou trazer isso para o púlpito, não. Aí eu procurei buscar uma outra pessoa para me aconselhar, para perguntar a opinião dela sobre aquela interpretação, né? Um irmão de confiança, que eu sei que é bem estudioso e é da nossa igreja, né? E esse irmão me
me falou que ele pensa diferente. No ponto específico polêmico, ele pensava diferente. Então, qual foi minha decisão? Não trouxe esse ponto para a pregação. Simples assim. Tirei, não faria nenhuma diferença. Trazer ou não trazer. Então, tirei esse ponto. Fugi da polêmica. Outro ponto, evite debates doutrinários desnecessários para a mensagem. Às vezes a gente traz alguns pontos doutrinários que geram situação de debate. Assuntos que... Eu já trouxe um assunto que até é um assunto fechado na doutrina da nossa igreja, mas tinha um irmãozinho lá que discordava desse ponto. E aí ele veio comentar comigo depois que eu fui fazer uma santa ceia. E eu trouxe esse ponto doutrinário, que é defendido pela nossa igreja. Ele veio para mim falando que ele não concorda, ele pensa diferente e tal. Então, acho que eu poderia não ter trazido esse ponto. Enfim, não tinha necessidade. Ficou aprendizado aí para mim. E evite textos bíblicos difíceis de interpretar. Também teve uma vez que eu trouxe uma pregação, um texto de Romanos, mas era um assunto difícil de interpretar, difícil até para quem já é discípulo, quanto mais para um visitante, etc. E aí alguém foi lá e veio fazer um comentário comigo sobre isso. Então, minha recomendação é evitar essas coisas, que podem ser polêmicas ou mais difíceis das pessoas interpretarem, entenderem. Fica a dica. Sobre o bem-vindo à oferta e à ceia, minhas recomendações são as seguintes. Quando você fizer o bem-vindo, você dá bom dia, fala o nome da igreja, faz aquela recepção calorosa, você tenha muita alegria, muito importante isso. Bastante alegria na hora de você dar o bem-vindo para a igreja. Sugiro você não parar para ler uma escritura. Aí porque você está naquele clima de alegria, não, peraí, vamos parar agora, vamos ler uma escritura. Aí corta aquele clima. A minha sugestão para o momento do bem-vindo, se você vai citar uma escritura, a minha sugestão é que você decore a escritura. Então, decore. É um exercício muito legal. Muito legal. Já vi um irmão que fez uma pregação inteira só decorando escritura. Foi incrível. Ele não abriu a Bíblia uma vez para ler, estava tudo na cabeça dele. Aquilo causou um impacto absurdo quando a gente viu essa pregação desse irmão. É claro que você não vai decorar para uma pregação inteira, mas se você vai falar no momento do bem-vindo, ou você decora, ou você repete o que você aprendeu com a escritura com as suas palavras. Você pode dizer, o salmo tal fala que Deus vai proteger você com as asas, vai colocar você sobre a rocha, vai fazer isso e aquilo. Isso você consegue decorar. Isso é alcançável para o seu nível humano, para você decorar. Então, faça. Em vez de parar para ler a escritura e quebrar o clima do bem-vindo, que é um clima muito caloroso e tal. E vai aí uma outra dica, até escolher uma escritura relacionada à aula do dia, à pregação do dia. Super legal também. Dá um senso de continuidade, de harmonia com tudo que vai ser apresentado no culto. É bem legal. Isso é para o bem-vindo. Para a oferta e para a ceia, minha sugestão, não repetir o bom dia.
porque a pessoa do bem-vindo já deu bom dia. Então, evita repetir o bom dia, até, sinceramente, evitar ficar apresentando o seu próprio nome. Tudo bem, você pode falar, mas eu até sou a favor de você ser direto com a mensagem. Acho que causa mais impacto. Uma boa forma de começar tanto o momento da oferta quanto da ceia é dizer: esse é o momento das ofertas. Que aí você traz a atenção da igreja para as ofertas, não para outra coisa que seja, né? Ou esse é o momento da Santa Ceia, né, se for a ceia. E aí, mais uma vez, você chama a atenção da igreja para esse momento que vai acontecer. Também sugiro dizer uma frase explicando do que se trata a oferta, a Santa Ceia. Então, você fala: esse é o momento das ofertas, momento que nós, como igreja, dedicamos para refletir sobre e fazer as nossas contribuições financeiras. Taraná. A frase, né? A mesma coisa com a Santa Ceia, porque aí você consegue conduzir a plateia para pensar naquele momento, né? Para o cara sair da dispersão e se concentrar, saber o que é aquilo, principalmente para os visitantes, que não sabem do que se trata. Os visitantes não estão acostumados. Para eles é ótimo saber do que se trata. Quando você fizer a oferta e a ceia, não fuja do tema da oferta ou da Santa Ceia. Não fuja do tema. Não é hora de você trazer outros pontos, devagar. Você vai falar da oferta, para abordar esse assunto da contribuição financeira para a igreja. Esse ponto é fundamental, não pode se perder esse ponto, né? Que é para as ofertas, é o objetivo desse tempo. E da Santa Ceia, a gente não pode perder o ponto lá do corpo de Jesus, que foi entregue por causa dos nossos pecados, e o sangue dele, que foi derramado também para a nossa salvação. E que são celebrados pelos elementos, o pãozinho e o suco de uva. É importante sempre falar essas coisas, para que a pessoa saiba do que se trata aquele momento ali, né? Beber água é uma boa dica, sempre. Somente quando a sua fala é muito longa. Não fazer uma pregação, nem um sermão para a igreja. Isso é uma dica importante para esse momento da oferta e da ceia. E é importante também para você não prolongar desnecessariamente, né? Não é o momento para você corrigir a igreja, enfim, dar o sermão, né? Não é o momento para isso, seja na oferta ou seja na ceia. Uma coisa interessante também é ler escrituras curtas e objetivas, como só pegando o gancho do início que você colocou, porque às vezes o irmão chega para ler a oferta e lê uma escritura enorme de 5, 6, 7, 10 versículos e a igreja não tem tempo para você não vai ter tempo para explicar o versículo, os versículos, e a igreja também não vai ter tempo para assimilar a sua leitura. Então, buscar escrituras curtas, no máximo, eu diria de 1 a 3 versículos ali, isso ajudaria. E ter só um ponto, às vezes o irmão vai fazer oferta, fala um ponto, depois outro ponto, depois outro. Então, isso já vira uma pregação. E lembrar que o nosso papel ali é encorajar a igreja. Como o Henrique falou, não
não é pregar, mas é encorajar a pessoa no bem-vindo, encorajar a pessoa a ofertar, na ceia, levar a pessoa a meditar, não é pregar, não é fazer perguntas desafiadoras. É isso. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a subida no púlpito. Eu não sei se você vai ter esse ponto, mas aí depois no final eu complemento, se for o caso. Vou precisar sim. Esse próximo slide vai ser o meu último. E vou Então eu... assim. Você quer falar agora? Pode falar. Posso falar. Sempre quando subir lá, não deixar o púlpito vazio. Ou seja, mesmo que você goste de sentar mais atrás ou no meio da igreja, se você, quando a gente vai participar desse momento, ficar sentado lá na frente e assim que o irmão que está lá em cima terminar, você já subir. Não vir andando lá de baixo, ou então tá atento nisso, pegar o timing e não mexer no microfone. O microfone sempre vai estar ligado, sempre vai estar pronto para você falar. Pode até posicioná-lo melhor, mas é isso. Não deixar espaço vazio no púlpito. A pessoa terminou, você já sobe. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Zéias. Boas dicas. Último slide. Treine antes. Isso foi particularmente importante para mim, porque eu negligenciei muito isso antes de fazer o curso de oratória. Então, mas antes, né, naturalmente, antes de você treinar, você tem que preparar o seu material. Preparar a sua fala, suas escrituras. Você vai estar com esse material preparado antes de treinar a sua fala. E para você preparar esse material, é fundamental que você combine com a sua dupla o que cada um vai falar. Porque nesse mês de agosto nós vamos ter muitas duplas. E cada um vai ter que dividir o que cada um vai falar, o que o outro vai falar. Principalmente no bem-vindo, porque nós vamos ter o momento da fala do bem-vindo mesmo, nós vamos ter os avisos, já estou trazendo aqui que o pessoal, a dupla que vai fazer os bem-vindos, que vai fazer o bem-vindo do culto, também vai trazer os avisos, por questão de dinamismo no culto, e vai ter também uma ideia que foi trazida para o bem-vindo, é uma oração de invocação a Deus. Essa é a dinâmica pensada e prevista para os bem-vindos no mês de agosto. A fala do bem-vindo tradicional, os avisos e a oração de invocação a Deus. Então, são duas pessoas para fazer três coisas. Então, essas duas pessoas têm que combinar o que cada uma vai fazer. Isso é fundamental. Tá bom? Você comunique aí com a sua dupla e deixa tudo acertado. Com tudo isso acertado, aí você vai treinar em casa o que você vai falar sozinho. Fundamental, treine em casa, na frente do espelho. Se não tiver espelho, também dá para treinar do mesmo jeito. O importante é você treinar. E quanto mais vezes você treinar, maiores são as chances de se sair muito bem lá na frente, no dia do culto. Quanto mais, melhor mesmo. É o que a experiência mostra. Ok? E nesse treinamento é fundamental você cronometrar o tempo. Está vendo aí a figurinha do tempo? O tempo é cruel quando a gente está falando ali na frente. O tempo voa, mas voa que é uma beleza. Então, por isso que é importante você treinar em casa. Cronometra e ver. E puxa, caramba. Por exemplo, nesse último culto,
Eu preparei a aula, os pontos, e fui treinar sozinho, no quartinho aqui. Não tem espelho, mas ele é ótimo, esse quartinho aqui da minha casa. Aí, fui fazendo a aula. Não tinha nem terminado a aula, já estava dando 1 hora no meu cronômetro. Aí eu parei tudo, parei tudo, vou ter que cortar um monte de coisa. E foi o que eu fiz. Cortei. E mesmo assim, no dia do culto, eu falei em 45 minutos a aula. Eu queria ter falado em menos. 30 minutos, 40 minutos, mas falei em 45 minutos. É impressionante. Como o tempo voa, mesmo com os cortes, ainda deu 45 minutos. Então, faça o ajuste da sua fala dentro do tempo que é adequado lá para a parte que você vai fazer. É isso, corte o que precisar. Faça os exercícios de respiração que o Oséias recomendou antes de cada treinamento e também antes de ir para o púlpito. Às vezes eu estou lá nas canções e eu faço esses treinamentos de respiração, sempre que eu vou falar lá na frente. E eu quero fazer aqui com vocês um exercício, se vocês me permitirem. Vou até tirar aqui da apresentação. Calma, ainda não acabou, não. Eu vou ensinar o Shifupá. Vocês conhecem o Shifupá? Vocês conhecem o Shifupá? Alguém conhece? Não. A Eliana conhece. Conheço também. O Oséias conhece. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, para a nossa fala, a gente usa o músculo do corpo. Qual um dos principais músculos que a gente usa do corpo na hora de falar? Você sabe? Diafragma. Diafragma. O que é o diafragma? Diafragma é aquele músculo que faz a sua barriga inflar e diminuir quando você respira. É esse músculo. É esse músculo que faz você respirar, na verdade. Então, quando você treina usar ele bem, você consegue organizar a sua fala. Se você estiver cansado, afobado, né, você nunca vai conseguir falar bem. Então, o seu diafragma tem que estar, digamos assim, harmônico com a sua fala. Aí você vai conseguir falar bem. Então, quando você fala, antes de você falar qualquer coisa, você puxa ar para o seu diafragma. A barriga fica até meio cheia. Aí você puxa o ar, ou, enfim, você puxa o ar e aí você vai soltando e vai falando. Blá, 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 blá. Puxa, o diafragma trabalha para puxar o ar, e aí você vai soltando e vai falando. Blá, 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 blá. Além desse exercício da respiração, do diafragma, que é importante você fazer, é interessante também treinar a dicção labial, né? Pronunciar as palavras abrindo, fechando a boca, abrindo, fechando a boca, pronunciando todas as sílabas, pronunciando os fonemas todos corretamente. Então, para esse exercício de você fazer esse pronunciamento e, ao mesmo tempo, exercitar o seu diafragma, a gente faz o Shifupá.
que é o seguinte, você puxa o ar, vamos lá, todo mundo puxando o ar, prende e solta devagarzinho e vai falando a palavra xi. E puxa o ar de novo e solta fazendo e vai liberando o seu diafragma. Mais um xi. Agora o fu. Faz ele bem falado. Puxa o ar de novo. Solta, vai soltando o diafragma. E o pá. 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 Viu? Esse é um exercício ótimo para você treinar o seu diafragma, para ele ficar sincronizado, e a sua dicção também. O Shifu Pá. Bom fazer isso, sempre que você for falar. E a minha última parte no slide, com tudo isso feito, você preparou sua aula, fez o treinamento, está dentro do tempo, que é adequado lá para o programado, você fez o exercício de respiração, agora é só confiar e entregar nas mãos de Deus. Ele é o principal que vai fazer tudo. O Espírito Santo é quem vai fazer você falar. Não precisa ficar nervoso, nem desesperado, nem nada. É o Espírito Santo que vai usar a sua vida. Você precisa fazer a sua parte. O resto, o Espírito Santo vai fazer. Amém? Amém. Então, muito obrigado a vocês. Esses aí são meus contatos e o site da igreja. Ok? Então, vamos abrir aí para perguntas e respostas, mais dúvidas que vocês tenham, para a gente finalizar esse treinamento. Amém. Obrigado, Henrique, aí pelas suas dicas, né, que é importante para a gente poder se colocar diante da igreja, né, e quero realmente agradecer, porque muitos desses pontos aí, às vezes, a gente não se atenta, né, e é bom a gente já ter de antemão todas essas direções para a gente não se perder, né, não se perder, começar a falar de uma forma que vai acabar te prejudicando e não vai você acabar não fazendo algo bem feito. Você acha que você está dando todo o seu coração ali para fazer algo e no final acaba não atingindo o objetivo, né? Que é transmitir uma mensagem, seja da ceia, seja da oferta. Valeu. Mas, na verdade, a minha dúvida aqui é mais na questão da estrutura, como a gente vai fazer no mês de agosto. No caso, eu vou fazer a oferta junto com uma irmã, né? Eu não sei se existe uma direção específica de como a gente vai fazer isso. Por exemplo, se eu posso falar uma parte, a irmã falar outra, e aí eu faço uma rápida finalização, desde que fique no tempo de 5 minutos, mais ou menos 5, 7 minutos, que é o tempo da oferta. Então, assim, essa que é a minha dúvida, né? Se a gente tem que dividir a fala de forma do irmão. Cada um fala uma parte, eu falo uma parte, a irmã fala outra, ou só a irmã só ficaria na oração,
ou eu ficaria só na oração, a gente divide a nossa fala, né? Mas eu tenho que ter o cuidado para não se estender muito, né? Essa é a minha dúvida. José, você pode falar sobre o tempo geralmente planejado para oferta e para a ceia depois da pregação, né? Mas para o bem-vindo, tudo bem que bem-vindo vai ter os avisos, né? Mas vamos lá. O que a gente preconiza é o bem-vindo ser de 2 a 3 minutos no máximo, né? Sem contar com os avisos, que a gente vai tentar, dessa vez, colocar o irmão que vai fazer o bem-vindo, vai fazer os avisos, né? Nesse mês aí, pelo menos, talvez a gente vá até manter isso aí. Mas, então, 2 a 3 minutos. O ideal, 2 minutos é o suficiente, com o bem-vindo e uma oração breve. E a oferta é também, no máximo, oferta ou ceia, quando caso um irmão faça ceia, no máximo 5 minutos. Então, o ideal são 4 minutos, mas no máximo 5. Então, é isso, né? Super desafiante. Agora, você respondendo a outra pergunta do Kleber, em relação a quem vai falar o quê, não há uma orientação específica, né? Vocês podem combinar entre vocês mesmos. Quem vai falar algum ponto, quem vai ler uma escritura, quem vai compartilhar um testemunho da sua vida pessoal. Vocês fiquem à vontade para combinar o que vocês acharem mais interessante. É a dupla que vai decidir. Ok, obrigado. Valeu. Oi, Rosane, fala aí. Oi, Henrique. Em relação ao bem-vindo, serei eu e mais alguém ou somente eu? Porque quando foi falado assim, Rosane e Yara, né? Mas eu não sei se um outro irmão vai estar no bem-vindo. Eu fiquei na dúvida. A princípio, eu estava até achando que seria só eu, mas eu acho que todos os momentos, né, haverá um casal. Vai ser isso? A Eliana está organizando a escala do bem-vindo. Uhum. Então, toda a galera do bem-vindo que está vendo essa apresentação aqui pode esclarecer essa dúvida com a Eliana. Qual é a escala do dia da Rosaniara? No primeiro dia. É o Hugo. É o Hugo, Rosane. Sim. Eu vou apresentar vocês domingo, tá bom? Então, Não. isso aí, já planeja o que vai falar, né, como vai se expressar, dar esse bom dia, ver o tema, né, da pregação, a gente já compartilhou aí os temas, escolhe uma escritura, ou ele escolhe, uma coisa assim, bem dinâmica mesmo, e combinem o que cada um vai fazer. Essa é sempre a orientação aí. Porque essa média de 3 minutos é para eu e ele, né? Isso, mas isso não inclui os avisos. Os avisos são sim. no outro tempo à parte. Uhum. Que também tem que combinar quem vai falar. Qual de vocês? É ótimo. Obrigada. É claro que isso aí são os tempos ideais. A gente se esforça para se aproximar do tempo ideal. Sempre. Né? Mas vamos fazer esse esforço. Né? Como a gente tem tentado fazer nas pregações também. Porque o tempo é cruel, ele voa. Mais alguma dúvida? Alguma ideia? Alguma colocação aí?
Para mim, tudo bem. Oi, boa noite, pessoal. Henrique, você falou para não falar bom dia, depois não precisa falar bom dia, quem vai fazer a oferta. Mas não fica meio indelicado, assim? Deselegante, não? Não, causa um Tá, impacto bem melhor. Você já tá ser bom, objetivo, beleza. É só desperta a isso. curiosidade das pessoas quanto à sua mensagem. É isso. Né, Oséias? Lembrando que no Com bem-vindo é certeza. obrigatório dar bom dia. No bem-vindo, sim. Sem esperar uma resposta da igreja, né? É isso. Acima de tudo, curtam, aproveite o momento, sabe? Muita alegria, muita leveza, muita confiança em Deus. Isso aí é fundamental. Muita confiança em Deus. Deus vai conduzir. Nosso papel é só a gente se preparar mesmo. Mas sem Amém. nervosismo, sem desespero. Ai, meu Deus, será que aquela palavrinha, às vezes a gente vai treinar, fica se apegando, às vezes, a alguns detalhezinhos de não, eu queria falar exatamente aquela palavrinha naquele momento, naquele minuto, segundo o cronometrado. Não é assim. Né? Não é assim, tu não é um robô, não seja um robô. Só treina um pouco essas dicas para melhorar a sua dicção, mas tenha uma capacidade de improvisar. Esquecer uma palavra, fala outra parecida. Enfim, não fica desesperado porque esqueceu um detalhezinho, uma coisa, outra. Treinamento ajuda também nesse sentido. Treinar no Amém. estilo. Tá ok? Não é para... Não é um robô que vai repetir exatamente as palavras programadas. Não é assim também, tá? Então é isso. Bom, acho que nós não temos mais dúvidas. Então todo mundo se prepara. Se tiver mais dúvidas, por favor, me procure, que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom, gente? Obrigada, Henrique. Muito obrigado, Henrique. Foi excelente. Obrigado, adorei. Valeu, obrigado. Obrigada, Ok, Osmar. obrigada. Obrigada. Boa Obrigada a noite. todos.